qual é a questão aqui? O que é que a gente tem que entender hoje, tá? Na primeira aula eu mostrei para vocês a quantidade de ideias de uma frase, né? Eu falei que ela é diretamente proporcional ao número de verbos e verbos que estão sendo conjugados. Nem sempre a gente precisa ter um verbo conjugado para ter uma ideia. A gente pode ter uma ideia na forma nominal, né? É uma linguagem técnica, pra caramba agora assim no início, você escutando desse jeito, mas vocês vão entender aqui conforme eu for mexendo na estrutura dessas frases aqui. Eu tenho aqui, ó, eu coloquei em cima conjunções coordenadas e embaixo eu coloquei termos subordinativos. Muita gente, só quando vai falar sobre subordinação, coloca conjunções subordinativas. Eu peço que vocês não pensem assim. Por que não pensem assim? Porque quando eu estou falando de subordinação, eu posso ter as conjunções adverbiais, as conjunções substantivas, mas para as orações adjetivas eu não tenho conjunções, eu tenho pronomes relativos. Então, ao invés de chamar de conjunção subordinativa ou conjunções subordinativas, eu chamo de termos, diferente das conjunções coordenadas, ou seja, eu não tenho nenhum termo diferente de conjunção para fazer a coordenação, a não ser a vírgula, né? Mas ele não conta como elemento gramatical, só como elemento mesmo de pontuação. Essa é a grande questão. Para que eu tenha precisão na hora da montagem do parágrafo de argumentação, que é o nosso parágrafo de amanhã da correção, eu preciso saber qual é o grau e a técnica que eu vou utilizar. Por que grau? Grau é a perspectiva de ideia, ou seja, se eu falo para alguém, ou se eu escrevo para alguém que vai ler uma ideia muito complexa, ela tem mais de uma ideia, eu estou assumindo um grau de complexidade maior. Então, nessa perspectiva, eu vou ter que conhecer melhor a estruturação da frase, sintaticamente falando, certo? Se eu trabalho com a coordenação é sempre um pouco mais fácil do que a subordinação. Só que ela exige um negocinho diferente. Ela exige um negocinho chamado paralelismo. Boa noite, claro. Eu comecei faz pouco tempo, tá? Falando sobre coordenação e subordinação. Estou retomando exatamente do início aqui. Então, pessoal, só a gente voltando. Eu só tenho a noção de coordenação e subordinação se eu tiver mais de uma ideia. Isso é indispensável para vocês quando estiverem escrevendo uma redação ou analisando um texto. Se eu tiver uma ideia só, eu não tenho essa noção, eu não tenho conexão, eu não tenho conjunções coordenadas ou termos subordinativos. Isso é importante para a gente. Por que isso é importante? Porque na hora de fazer o argumento, eu preciso dividir as minhas ideias. Se eu não divido as minhas ideias e entendo qual é a divisão, eu posso cair num erro muito grave para o corretor, que é a organização da sentença. Então, o princípio sintático, a organização das ideias no período, diz ao corretor se eu sei ou não o que eu estou fazendo. Tá? Inicialmente, a parte mais fácil é trabalhar conjunções coordenadas. Essa lógica aqui, ó. Perfeito? Quando eu falo na perspectiva de termos subordinados, eu estou falando de uma ideia sendo dependente da outra ideia. Termos coordenados ou conjunções coordenadas, uma ideia sendo independente sintaticamente da outra. Semanticamente, vocês até podem achar que uma frase depende da outra, mas sintaticamente elas podem funcionar sozinhas. Certo? Essa é a grande diferença entre coordenar e subordinar. E isso é feito intencionalmente. Então, quando você está fazendo a redação, se você não perceber a intenção daquela escolha, por que é que eu usei a coordenação, por que é que eu usei a subordinação, você não vai tirar todo o proveito que a frase exige, tá? Por exemplo, olha só, nas coordenadas eu tenho 5 ideias: adição, adversidade, alternância, explicação e conclusão. São as ideias mais simples que a gente usa no dia a dia. Você fala alguma coisa, fala e isso e aquilo. Ah, ele saiu, mas vai voltar, adversidade. Ou isso ou aquilo, alternativa. Pois isso porque aquilo, explicativa. Então, aí você conclui. São as mais simples. Dessas 5 aqui, aquela que é utilizada de maneira mais longínqua, digamos assim, são as conclusivas. Agora, quando eu passo para o cenário subordinativo, aí é que o negócio fica um pouco complexo, porque no dia a dia a gente não usa muita subordinação. Os casos de subordinação que a gente usa são as orações adverbiais, ó, que são subordinadas, tá? E elas são, eu gravo sempre assim, 6 letras C, ó, condicional, concessiva, consecutiva, comparativa, conformativa, causal. TFP.
temporal, final, proporcional. 6 letras C, TFP. Aí eu tenho nas condicionais se e caso são as mais usadas. Concessivas, embora, ainda que, mesmo que. A gente não vê todo mundo utilizando isso aqui, tá? Opa, Dessaí, boa noite, meu amigo. Qualquer coisa vai estar gravada essa explicação aqui, tá? Pode ir acompanhando que eu vou retomando tudo. Então, você não vê qualquer pessoa falando usando embora, ainda que, mesmo que. Você vê ele preferindo utilizar o mas, que é a diversidade. As duas estruturas são muito similares, né? A diversidade e a concessão. Só que a diferença é que na concessão, a segunda frase a primeira frase teria poder de mudar a segunda e não muda. Eu vou explicar isso de forma mais didática, tá? É só teoria aqui para cima. Consequência, né? Ele é tão estudioso que sempre passa. Ele falou tanto que alguma coisa. Comparação, mais do que, menos do que, normal. Conformativa, falou conforme havia dito. Como também. Causal, visto que estudei, passei. É a causa de alguma coisa, né? Temporal, quando, antes que, depois que. Finalidade, a fim de, sempre separado, quando equivale ao para. E proporcionais, a proporção que, a medida que e ao passo que. Lembrando, esses termos aqui, eles fazem com que a ideia que receber esses termos dependa da outra ideia numa frase. Vocês vão ver isso aqui na prática, já eu mostro isso. Tem as substantivas, né, que são as integrantes, o se e o que. Vocês vão entender a diferença entre o que, substantivo, e o que, adjetivo. E os pronomes relativos, que, quem, qual, cujo, onde. Por que eu preciso saber disso? Essas informações aqui são aquelas que vão desenhar na cabeça do meu corretor qual é a estratégia que eu estou utilizando de argumentação. Eu tenho 3 exemplos para vocês olharem aqui comigo. Ideia 1, o homem olhou para cima. Ideia 2, o homem percebeu o perigo. Ideia 3, o perigo chegou. Por que são 3 ideias? Porque tem 3 verbos autônomos aqui. Ó. Olhar, perceber, chegar. Percebe que as 3 ideias estão escritas ou desenhadas em cima dessas 3 noções de olhar, perceber e chegar? Ou seja, para olhar eu preciso de alguém, né? Para olhar para algum lugar. Para perceber eu preciso de alguém, né? Para perceber algo. E para chegar eu só preciso de alguém, não preciso depois do verbo, não. Então, essa é a questão. A continuidade ou há elementos exigidos a depender do verbo especificamente. Agora a minha questão, eu falei para vocês que eu só tenho o uso dessas conjunções aqui acima, tanto termos subordinativos, pronome também, quanto conjunções coordenadas aqui em cima, eu só uso esses elementos aqui quando eu estou juntando ideias. Se eu tiver uma ideia só, não há necessidade de conexão, tá? Aí vem a questão. Olha como a escolha faz diferença na hora de eu estar apresentando um argumento. Vamos lá. Vocês percebem que eu tenho 2 informações falando da mesma pessoa, né? Do homem aqui, ó. O homem olhar e o homem perceber. E uma informação falando sobre o perigo. Suponhamos que na minha cabeça a ideia mais importante que eu vou apresentar ali naquele período seja a ideia do homem olhar para cima. Então, naturalmente, a gente faz isso. Ó. Olha só o primeiro exemplo aqui. Tá? Deixa eu colocar mais para o lado aqui. Pronto. Se eu começar, ó, o homem olhou para cima. Naturalmente, você tem uma frase simples, objetiva e direta. Eu quero agregar informações. Eu posso agregar pela subordinação ou pela coordenação. Como eu estou falando do mesmo sujeito aqui, então o homem olhou para cima, você acrescenta, ó, e percebeu. Está vendo que naturalmente você agrega uma partícula de soma? Agora eu tenho 2 ideias no mesmo período. A ideia que é circunscrita pelo olhou e a ideia que é traduzida pelo percebeu. Perceba que os 2 verbos aqui eles exigem uma referência. A referência do olhar é o homem e a referência do percebeu também é o homem. Como eu escolhi a coordenação, eu posso usar um negócio chamado elipse, ou seja, eu não preciso colocar de novo o homem aqui, ó, entre o i e o percebeu. Naturalmente, se eu fizer, vai ficar repetitivo. O homem olhou para cima e o homem percebeu o perigo, certo? Nesse caso, especificamente, eu tenho mais uma informação para trabalhar depois, é a terceira informação. Está vendo o que é o perigo? Eu vou terminar o fato de perceber, e o fato de perceber termina com a palavra perigo. E percebeu o perigo.
Aí eu sei que eu tenho mais informação sobre o perigo, ó, que o perigo chegou, só que o perigo já foi colocado na frase, certo? Eu não vou repetir. O homem olhou para cima e percebeu o perigo que o perigo chegou. Eu simplesmente uso o que e coloco o terceiro verbo, que chegou. Agora, eu vou destacar para vocês só os verbos, perfeito? Veja bem. Olhou, aqui. Nossa, estou mal de destaque, hein? Olhou, o percebeu e o chegou. Ou seja, três ideias alinhadas, conectadas por dois processos diferentes. Que processos são esses? Prestem bem atenção. Quando você vai analisar qualquer texto, qualquer coisa dessa natureza aqui, deixa eu só... Pronto, tirei. Quando você vai analisar qualquer texto, que você olha um período, o aluno vai pontuar aqui. Ó. Terminou a frase dele, apresentou as ideias, ele colocou o ponto final, depois chegou. Certo? O que é que eu vou olhar? Eu olho, beleza, o primeiro verbo está aqui. Eu tenho a referência ao homem, tenho para onde ele olhou, e aí eu tenho uma partícula de soma, bem aqui. Ó. Essa partícula de soma é importante, porque ele escolheu, ele optou pela soma, uma conexão. E aí quando ele chegou, percebeu o perigo, ele quis estender mais uma ideia. Só que ele estendeu com o quê? Ó? Aí está a questão. São dois processos diferentes. O primeiro processo aqui é uma soma. Então, quando ele optou por utilizar o i, ele está utilizando uma conjunção aditiva. Então, qual foi o processo que ele escolheu? Conjunção coordenada, ou seja, duas orações coordenadas. O que significa dizer que essas orações estão coordenadas? É que elas estão em pé de igualdade. Semanticamente falando, quando eu falo em significação, percebam que as duas informações se referem à mesma pessoa, ao homem. Por isso que elas estão em pé de igualdade. Uma não tem predominância sobre a outra. Uma não é mais importante do que a outra. As duas são importantes. Agora, quando eu falo do perigo, ó, eu usei um que. Perceba uma coisa. Esse que, antes dele, tem um substantivo, ó, perigo. É o nome de algo, né? Substantivo. Toda vez que o que suceder um substantivo, o que suceder um substantivo, vier depois do substantivo, ele vai ser um pronome relativo. Então, o que eu acabei de fazer nesse que chegou? Eu usei uma oração adjetiva. Qual o papel das orações adjetivas? Qualificar substantivos. Assim como os adjetivos convencionais. Todo adjetivo qualifica um substantivo. Se eu falo, por exemplo, que a folha é branca, o branco qualifica a folha. Eu só estou qualificando informação sobre o perigo aqui. Mas, Diego, que chegar é uma qualidade para perigo? Sim, não é qualquer perigo, é o perigo que chegou. Eu uso essa informação como um fator distintivo, entendeu? Ela diferencia esse perigo de outro perigo. Então, olha a minha opção. Eu usei uma coordenação primeiro, depois eu utilizei uma oração subordinada. Coordenação e subordinação. Detalhe, quando eu uso a subordinação desse que chegou, eu digo que essa terceira ideia é a menos importante de todas as três ideias aqui. Eu digo que a informação do olhou e do percebeu tem equivalência, são importantes. E que essa informação é meramente uma informação complementar. Só por uma necessidade que eu senti de diferenciar esse perigo de outros perigos possíveis aí. Perfeito? Olha a consciência de você usar os elementos de conexão usando os processos sintáticos adequadamente. Agora, olha a diferença se eu fizer isso aqui. Ó. Olha só. Está vendo que o homem olhou para cima e porque ele olhou para cima ele percebeu. E aí ó, eu tenho o perigo chegar. Se eu mudar a ordem, se eu começar a escrever exatamente assim, ó, o homem percebeu o perigo. O perigo. Certo? Inevitavelmente, eu posso fazer isso aqui, ó. Vírgula. Pois olhou. Desculpa, pois este, né, o perigo, este chegou. Estão vendo que a primeira informação, o fato dele olhar para cima, ficou sobrando aí? Está vendo que a escolha da frase que vai iniciar o período influencia diretamente na maneira como eu vou organizar as minhas ideias? Muitas pessoas travam na hora de formular um período justamente porque a escolha que está sendo feita é uma escolha que dificulta a frase.
Olha só, o homem percebeu o perigo, pois este chegou. Eu estou me referindo ao perigo aqui. Olha qual foi o processo que eu utilizei. Esse pois, ele é coordenativo. O pois traduz uma ideia de explicação. Está aqui ele, ó. Coordenada explicativa. Ou seja, quando eu referi ao fato dele perceber o perigo, e eu fui obrigado a falar sobre o perigo imediatamente depois, porque se eu continuasse a falar do homem, olha como ficaria. Ó. Vou tirar o perigo aqui, certo? Ó, o homem percebeu o perigo ao... Tiro o ao. Vamos para o quando. Quando olhou para cima. Olha agora a diferença. Veja bem, eu vou ter dificuldade de acrescentar essa informação aqui 3, ó, porque ela tem que aparecer imediatamente depois de perigo. Mas o que foi que eu acabei de fazer? Eu tenho a primeira informação, está aqui o percebeu, ó. Está aqui claríssima, sem problema nenhum. Tenho a segunda informação, aqui o olhou também. Qual foi o processo de conexão entre essas duas ideias? Optou-se por utilizar o quando. É um conectivo subordinativo de tempo. Olha aqui o tempo. Ó. Quando temporal. Tá vendo? Eu estou optando por utilizar uma conjunção adverbial, né? No caso, um tempo subordinativo. Então, a segunda oração, a segunda ideia de olhar para cima é dependente da primeira. Aí é que está. Se eu optar por utilizar aqui essa ideia de tempo, eu vou ter que fazer isso aqui agora. Preste bem atenção. Eu pego essa ideia e trago ela para o início. A frase fica exatamente assim. Ó. Tem que passar uma vírgula, porque eu comecei não com a informação principal, e sim com a informação de tempo. Olha lá. Quando olhou para cima, o homem percebeu o perigo. Aí, inevitavelmente, eu posso terminar como eu terminei a de cima, que chegou, ou posso terminar com uma coordenada explicativa. Ó. Pois este chegou. Olha só os elementos de conexão aqui. Eu continuo tendo a conexão coordenada com pois, só que a ideia temporal que é subordinada, que está dependente dessa informação do meio aqui, essa informação do meio é a mais importante, ela simplesmente foi colocada no início para que eu pudesse encaixar depois a terceira ideia. Um candidato normal que vai escrever a redação, da maneira que vem a cabeça dele, ele não consegue processar essas informações desse jeito que eu estou fazendo. Ao não fazer isso, ele gera problemas na estruturação da frase. E aí vem a grande questão. Muitas vezes ele não reformula o pensamento. Se ele não reformular o pensamento, ele vai ter dificuldade excessiva para terminar a ideia. Vocês viram como eu optei pelo quando, e aí eu tive que trazer a primeira ideia do olhar para frente. Deixei a ideia principal no meio, o homem percebeu o perigo, e depois eu conectei que ele percebeu o perigo, pois este chegou, porque este chegou. Faz sentido eu fazer assim, só que eu utilizei a subordinação quando eu escolhi o quando, aqui para ocupar o início dessa frase, e aqui eu escolhi a coordenação quando eu usei o pois para ocupar o início dessa frase. Agora gravem o que eu vou falar. Gravem muito bem, tá? Isso aqui vocês não podem esquecer nunca. Todo conectivo inicia uma frase. Gravem isso. Todo conectivo, toda conjunção ou pronome relativo inicia uma ideia. Lembre-se, ideias são todos esses elementos amarelos aqui, são os verbos. Se eu estou dizendo que todo conectivo inicia uma frase, eu estou dizendo que o quando inicia esse fato dele olhar para cima. Estou dizendo que o pois inicia este chegou. Estou dizendo que o que inicia o chegar. Estou dizendo que o i inicia o perceber o perigo. Certo? Ele nunca é elemento da frase anterior. Ele sempre é elemento da frase que vai se seguir. Então, o quando é elemento do olhar para cima, o pois é elemento do este chegou, o que é elemento do chegou e o i é elemento do perceber o perigo. Certo? Eles marcam as conexões, entendam isso. Só que, como eu estou usando o quando aqui, que é uma oração adverbial, e é interessante a gente entender isso, as orações adverbiais elas têm flexibilidade, elas podem ocupar início, meio ou final de frase. Por isso que eu pude fazer isso aqui. Ó. Por isso que eu pude trazer essa frase do olhou para cima, daqui da parte final para o início. Por que eu fiz isso? Para eu conseguir encaixar o este chegou dessa forma aqui com o pois. Eu posso encaixar o este chegou com o que também, tanto faz.
Só que no de cima eu estou escolhendo a subordinação e no de baixo eu estou escolhendo a coordenação, certo? Agora, olha que coisa interessante. Se eu começar com o perigo chegou, olha como a organização vai ficar. Ó, o perigo chegou. Sem conectivo, só com a ideia. Primeira ideia. E o homem. Olha como eu tenho que colocar um pronomezinho aqui para me referir a perigo. E o homem o percebeu. Tá vendo as alterações que vão acontecendo na frase sem que eu perceba? Só pela ordem que eu escolhi das ideias? Só pelo fato de eu ter escolhido colocar o perigo chegou na frente, eu me obriguei agora a utilizar esse o, que é um pronome. Ó. O perigo chegou e o homem o percebeu, ou seja, percebeu o perigo. Tá? Para evitar essa ambiguidade, eu posso fazer assim. Ó. E o homem percebeu o traço ó, que é o mais usual, né, na ênclise. O perigo chegou e o homem percebeu-o, ó, vírgula, pois, não preciso repetir homem, porque ele está muito próximo aqui, é coordenação, olhou para cima. Olha, 3 formas diferentes de conectar. Olha como é que eu usei a coordenação aqui, ó, o I, foi como eu fiz lá em cima, na frase de cima, ó, I, só que de maneira diferente, né, a ordem diferente. A primeira ideia está traduzida com chegou aqui, que é o primeiro verbo. O segundo verbo é o percebeu aqui, ó. Colocar em amarelo. E a conexão do terceiro, aqui o terceiro verbo que é olhou, marcá-lo. E aqui a conexão coordenada do pois, ó. Tá vendo? Esse terceiro período aqui embaixo, eu tive que usar coordenação, tanto na conexão da segunda frase para a primeira, quanto na conexão da terceira frase para a segunda. Diga, como assim conexão? Sim, o homem percebeu ou está conectado ao perigo chegou com a ideia de soma. O olhar para cima aqui está conectado com o homem percebeu, explicando que ele percebeu, pois olhou para cima. Ou seja, são estruturas diferentes, especificamente, que se organizam a partir da escolha ou do início que eu optar. Se eu optar pelo início com o perigo chegou, a organização é essa. Se eu optar pelo início quando olhou para cima, a organização é essa. Se eu optar do início o homem olhou para cima, a organização é essa. Agora percebam que são 3 ideias independentes. Ó. O homem olhou para cima. Se eu não tivesse a primeira nem a terceira, o homem percebeu o perigo. Se eu não tivesse as duas anteriores, o perigo chegou. É isso que a gente tem que entender. Quantas ideias eu vou trabalhar no meu período, numa redação? Eu vou partir agora para a parte prática, para vocês entenderem isso. Como assim parte prática? Isso aí não foi parte prática não, Lia? Essa daqui é a parte prática. Tá vendo? Esse cara tirou nota máxima, o Luan de Oliveira. Essa redação aqui é redação para a Polícia Rodoviária Federal. Ele segue o mesmo formato que eu ensinei a vocês na introdução. Olha como ele faz. O primeiro período vem da Polícia Rodoviária Federal até cometimento delas. Isso é o primeiro período. O que eu acabei de mostrar para vocês lá foram 3 períodos elaborados de 3 formas diferentes. Perfeito? Aqui, olha a opção que ele fez. Ó. Eu vou destacar exatamente os elementos dele. Ó. Primeiro verbo, verbo ser. Sujeito antes, ó, a Polícia Rodoviária Federal é um importante órgão. Segundo verbo, atua nas rodovias. Tá vendo? Ó? Combate, ó, terceiro verbo. Combate. Vocês estão vendo o i de novo aqui, ó? Ou seja, ele está somando termos equivalentes, ó, que atua e que combate. Ele soma termos equivalentes. Então, eu posso simplesmente colocar nessa perspectiva que houve coordenação entre termos subordinados. Quais são os termos subordinados? Que começam com que, ó? Que e que. Diego, eu posso coordenar termos subordinados? Posso. Isso é perfeitamente normal. Então, quantas ideias eu tenho nesse período? Ó? 1, se, 2, atua, 3, combate, e a última ideia depois da vírgula aqui, ó, ajuda a diminuir o cometimento delas. Agora, olha como foi que ele articulou as frases. A polícia, primeira frase vai de a Polícia Rodoviária Federal é um importante órgão. Parou. Muito parecido com aquele lá da Polícia Federal que a gente analisou, né? Aí ele vai qualificar. Lembra que eu falei que o que, quando aparece depois de um substantivo, ele é adjetivo?
Qual é o substantivo que eu estou me referindo? Órgão. Órgão é um substantivo. Então, esse aqui inicia uma oração adjetiva, que atua nas rodovias federais. Ou seja, não é qualquer órgão. É um órgão que atua nas rodovias federais. Não é qualquer órgão. É um órgão que combate diretamente as infrações de trânsito. E aqui ele poderia ter parado o período. Ó. Ao invés de colocar vírgula, colocar ponto. Só que lembra que eu ensinei para vocês que além de ter a primeira informação, é bom você fazer um pequeno comentário? Ele faz o comentário. Vírgula, o que ajuda a diminuir o cometimento delas. Olha como ele tem o controle do período dentro daquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Certo? Agora, olha como isso fica interessante na argumentação dele. Nesse contexto, já começou com o verbo de cara aqui, ó. É importante. O que é importante? Expor medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. Pronto, ele começa aquela lógica de enumerar usando infinitivo. Ó. Expor, elencar ações da sociedade que também auxiliem nesse objetivo e, mais uma soma aqui, aí vem a terceira ideia. Propor atitudes individuais para a diminuição de irregularidades no trânsito. Pessoal, esse início não muda. Pode ser para qualquer concurso. A estratégia é essa. Tem concursos que pedem que você elabore um pouco mais a redação, para não ficar parecendo uma lista, né? Dá para a gente simplesmente elaborar a partir daqui. Mas o cenário é seu mesmo. Agora vem a questão, olha só. Quando o candidato ele domina a estruturação de um período, esse cara sabe que ele precisa conectar o parágrafo de cima ao de baixo. Olha como ele conecta. Primeiramente, passou a vírgula. Uma ideia ou duas, vamos lá. É necessário abordar as medidas adotadas pela PRF no combate às infrações administrativas. Só tem um verbo, o é. Tá? É necessário, é o grupo ser mais adjetivo. É necessário abordar as medidas adotadas pela PRF no combate às infrações administrativas. Está vendo que ele coloca como se fosse um slogan? Por quê? Para a Sebrasp, ele só precisa fazer isso realmente bem curto. Para outras instituições, em termos de concurso, ele pode até trabalhar um pouquinho mais, colocar uma vírgula ali, dar uma continuidadezinha, como ele fez lá em cima. Mas aqui já serve, você é um tópico, a gente chama isso de tópico. Qualquer instituição aceita isso. Você coloca o tópico e vai desenvolver. Agora, perceba onde é que está a principal ideia dele do próximo período. Ó. Vem de amparado até semana de trânsito. Olha o ponto aqui. Qual é a principal ideia? Amparado pela legislação brasileira, esse órgão tem realizado campanhas de segurança e educação para o trânsito, como palestras educativas e a Semana do Trânsito. Se eu fosse separar, pessoal, aqui, agora, nesse exato momento, só a principal ideia desse período seria aqui, ó, que está exatamente no meio das vírgulas. Daqui, ó, até aqui. Essa é a principal ideia dele. O resto é acessório, olha só. Amparado pela legislação brasileira. É como se eu dissesse, esse órgão tem realizado campanhas de segurança e educação para o trânsito. De qualquer maneira? Não, ele é amparado pela legislação brasileira. Aí eu vou explicar que campanhas de segurança e educação são essas. Né? Passo a vírgula e amplio a frase, como palestras educativas e a Semana do Trânsito. Isso é importante, por quê? Porque isso demonstra conhecimento, isso é uma estratégia argumentativa. Eu falo e exemplifico. Se você tiver o exemplo, use, porque isso vai potencializar a sua redação. Ele explicou a primeira frase, construiu o período, vai para o além disso, que vai somar informação, vírgula, a instituição realiza fiscalizações e abordagem nas rodovias federais. Tá? Essa é a principal frase dele. Ó. Tá vendo que tem uma vírgula antes e tem uma vírgula aqui depois? Aí ele passa a vírgula e amplia o período como ele faz no período anterior. Quando ele coloca a vírgula aqui, ele faz o que contribui para melhorar a circulação de veículos. Aí olha a soma de novo, ó, vai ampliar a ideia com a soma. Ó, contribui para melhorar e para diminuir. Isso aqui é uma soma de termos infinitivos. Ó. Contribui para quê? Para melhorar e para diminuir. Tá somando essas duas coisas. Casos de acidentes e de cometimento de irregularidades de trânsito. Ou seja, diminuir casos de acidentes e de cometimento. Essas duas coisas estão sendo somadas como complemento de diminuir. Diminuir casos de acidentes e de cometimento de irregularidades de trânsito. Essas coisas, essa noção aqui que eu estou passando para vocês é importante demais para quando vocês forem articular as ideias de vocês. Muitas vezes o aluno trava na hora de desenvolver uma ideia porque ele pensou na ideia, mas ele não captou assim, qual é a minha ideia principal aqui, qual é a ideia que vai comandar esse período. Tá vendo como esse cara ele sabe quais são todas as ideias importantes dele? Então até que ele separa
e ou amplia ou coloca alguma coisa antes. Olha como ele segue a mesma tendência e não muda. Conexão entre parágrafos posteriormente. Principal ideia dele já de cara, ó, igual como ele fez com o anterior, é importante elencar ações da sociedade que também auxiliem no combate às infrações. Ponto. Fechou. Aí ele começa esse período agora que vem, a principal ideia dele é esse, ó. Essa daqui. Os órgãos de trânsito são responsáveis pelas normas de circulação e conduta. Terminando o ponto. E isso é a principal ideia. Então, e o que veio antes, Diego? Antes da vírgula? É só um elemento de preparação, como ele fez lá em cima, no amparado pela legislação brasileira. Tá vendo como ele conhece? Ó? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os órgãos de trânsito são responsáveis pelas normas de circulação e conduta. Tá? É só para dizer, por isso que ele antecipou o termo e colocou a vírgula, como eu fiz lá com o quando, naquela frase. Faz a conexão, ó, desse modo. Tá vendo como quando ele passa a ideia que ele quer, ele já coloca o ponto e passa para outra ideia? Desse modo, aí vem a principal ideia dele. Seria interessante o investimento da administração pública em melhoria da sinalização de trânsito e em infraestrutura rodoviária. Ponto. Por mais que eu esteja lendo rápido ou rapidamente, você percebe o que ele está fazendo, porque a ideia dele é clara. Tá? São blocos de informações aqui que vão agregando cada vez mais. Colocou o ponto, ó. Também ajudaria, nesse propósito, a realização de campanhas socioeducativas de educação para o trânsito. Vocês estão percebendo que quando só tem a ideia principal, não tem vírgula? Olha, também ajudaria nesse propósito a realização de campanhas socioeducativas de educação para o trânsito. Acabou. A vírgula é o indicador. Quando a vírgula aparece, ela indica que algo a mais está sendo colocado. Ou seja, eu tenho a informação principal, mas eu acresci algo antes da informação principal, acresci algo no meio da informação principal, ou acresci algo depois da informação principal. É para isso que serve a vírgula. Ela diz que algo diferente do esperado vai acontecer. Olha que a frase na sequência também é extensa, mas ela não tem vírgula. Então eu sei que só tem uma ideia. Olha lá. Ou duas com a coordenação, né? Ó, essas ações conjuntas melhorariam, olha o verbo principal aqui, ó, melhorariam a mobilidade nas rodovias federais e, opa, duas ideias conectadas pelo I, por isso que eu não preciso de vírgula. Mas os dois verbos são melhorariam e ajudariam. Duas ideias, como eu fiz lá naqueles exemplos, coordenadas pelo I, ou seja, eu usei a adição para fazer essa coordenação e ampliar as duas ideias. Só isso, pessoal, não tem vírgula por causa do I. Tá? E aí ele fecha com essa conclusão aqui. Ó. Olha como ele mantém esse controle do período. Ainda é imprescindível propor atitudes individuais que contribuam para a diminuição do cometimento de irregularidades de trânsito. Pronto. Direta. Diego, isso é uma ideia só? Não. Isso aqui são duas ideias. A primeira ideia é imprescindível propor atitudes individuais. Se você não percebeu o que aqui, você não prestou atenção na explicação inicial. Olha o que aqui como conectivo. Ó. São quaisquer atitudes individuais? Não, são atitudes individuais que contribuam. Como eu estou me referindo a que atitudes também é um pronome relativo, hein? Que contribuam. Quais são os dois verbos? O verbo é aqui, ó. E o verbo contribuir aqui depois do que? Lembrando, o que é que inicia essa informação verbal, tá? Aí, de acordo com o CTB, tá vendo como ele não começou com a ideia principal? Por isso que tem a vírgula. Qual é a ideia principal dele? Depois da vírgula. O condutor deve checar as condições de veículo antes de colocá-lo em circulação. Ponto. Não tem vírgula nessa frase, tem vírgula antes. Ó. Nessa ideia não tem vírgula, porque ela está seca, simples. Oração principal aqui. Dessa forma, vírgula, o indivíduo, ó, começou com a oração principal aqui. Ó. O indivíduo deve realizar manutenção preventiva no automóvel, primeira ideia, e planejar, uma coisa somada à outra. Ó. Ó como tem o infinitivo aqui e tem o infinitivo depois do i. Ó. Ou seja, ele está indicando, eu estou somando dois infinitivos. Deve realizar e deve planejar. Anteriormente, a rota de deslocamento, porque são termos iguais. Além disso, é importante a conscientização do condutor. Aí, ó, três elementos. Ó. É importante a conscientização. Veja se tem verbo. A participação dele em campanhas socioeducativas de trânsito e a obediência. Não tenho verbos. São três termos substantivos. Ó. O que é importante? Conscientização, que é substantivo. Participação, que é substantivo. E obediência, que é substantivo. Ou seja, ele coordenou três elementos substantivos. Eu só tenho uma ideia, que é. E três elementos assim. Ó. Aí depois ele coordena mais coisas. Ó. As normas aos agentes fiscalizadores e a sinalização.
Tá vendo como ele sabe, ele domina a sintaxe para passar a ideia simples? É exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Esse controle do período, da quantidade de ideias e da escolha da conexão que vocês fazem é importante demais, porque é isso que facilita o desenvolvimento de uma ideia. Agora, olha na prática quando vocês estão desenvolvendo um texto. Veja bem, você tem uma instituição para falar ou você tem um objetivo a cumprir. Suponhamos que o concurso peça para você falar, por exemplo, dos problemas com relação ao estabelecimento da segurança pública nas periferias, certo? Aí você simplesmente vai dizer assim, ó, as periferias, certo? Olha como eu comecei. Brasileiras são marcadas pela marginalidade e condição de desigualdade social. Vocês percebem que eu comecei de uma forma bem direta? Só tem um verbo aqui, ó. O verbo é o são. Eu tenho um elemento à esquerda que é o sujeito, as periferias brasileiras, e são marcadas pela marginalidade e condição de desigualdade social. Lembra que o tema é falar sobre o combate, né, o trabalho de segurança pública dentro das periferias brasileiras? Ou seja, como é que eu vou atingir o tema agora? Eu não comecei com o tema, então eu faço vírgula e agora eu vou estender. Olha só. Contexto que dificulta o trabalho de segurança pública. Fechei o período. Vocês estão vendo que eu comecei a falar um pouco sobre as periferias para chegar na ideia que eu queria. Qual é a ideia que eu queria? Dizer que esse contexto aí de marginalidade, condição de desigualdade dificulta o trabalho de segurança pública. Se eu não conseguir visualizar a ideia desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou ter trabalho na confecção. E aí é que está a grande questão, a grande sacada. Então você tem que saber, pô, eu tenho que falar sobre o quê? Eu tenho que falar sobre o trabalho de segurança pública. Só que eu sei que ele tem problema. Eu poderia começar essa frase de um outro jeito. Eu poderia começar essa frase assim, ó, diretamente me concentrando no tema. Eu poderia fazer assim, ó, o trabalho de segurança pública no Brasil encontra dificuldades, vírgula. Agora eu vou explicar quais são essas dificuldades. Ó. Estas advindas da condição de desigualdade e, eu coloco marginalidade, que assolam as periferias. Tá vendo a lógica? Periferias eu vou colocar só brasileiras. Agora olha a questão. Compara a frase de cima à frase de baixo. São as mesmas ideias. Aqui eu comecei com o trabalho de segurança pública no Brasil. Eu poderia melhorar essa frase, claro, mas eu tenho que ter em mente o seguinte, a principal ideia é essa. Ó. Quando ela termina, eu passo a vírgula. Eu não vou fechar o período agora porque eu preciso contextualizar. Estas, o quê? As dificuldades advindas da condição de desigualdade e marginalidade que assolam as periferias brasileiras. Na de cima eu estou muito mais fluente. Ó. As periferias brasileiras são marcadas pela marginalidade e condição de desigualdade social, contexto que dificulta o trabalho de segurança pública. Por que a de cima é mais recomendada? Porque se o tema é segurança pública, olha como eu posso continuar naturalmente aqui esse período que vai se seguir com o trabalho de segurança pública assim, ó. Olha só. Essa atuação do Estado. Está vendo como eu já estou continuando a falar sobre segurança pública, que é o tema dessa redação? Ou seja, a opção de cima é aquela que facilita eu continuar a ideia falando sobre segurança pública. A de baixo, eu posso fazer isso? Posso, mas eu vou ficar muito perto da ideia de condição de desigualdade e marginalidade que assolam as periferias brasileiras. Então eu vou ter que usar um elemento para retomar a ideia de segurança pública, que provavelmente seria esse contexto, no que diz respeito à segurança pública no Brasil. Eu sou obrigado a retomar uma boa parcela do que eu coloquei na ideia inicial para continuar a ideia.
Tem opções de se fazer isso de uma maneira mais fluente? Tem. Dá para se fazer? Dá. Mas olha a opção dessa primeira frase aqui e compare com a opção dessa segunda frase aqui. Eu tenho que escolher aquilo que facilita a minha continuidade. Se eu não visualizar o que é, eu tenho que ver o seguinte, para e fala, calma, qual é a principal ideia que eu quero passar aqui? Se a principal ideia que eu quero passar aqui é essa, então eu estou contextualizando antes. Se a principal ideia que eu estou querendo passar aqui é essa, então eu estou contextualizando depois. Entende? Eu tenho que saber essa manobra para saber qual é o processo que eu vou usar depois. Ou seja, olha uma outra opção aqui nessa segunda. O trabalho de segurança pública no Brasil encontra dificuldades que... Eu vou usar a subordinação, vou tirar o extras. Dificuldades que são advindas da condição. Olha como eu dei mais fluência ao período, tirei a vírgula, tirei o elemento de conexão estes, né? Que era só um elemento de referência, e usei aqui ó, um que. Tá vendo? Eu vou colocar, em vez de vou apagar o verde desse lado aqui, fica melhor. Só para que vocês percebam a diferença das escolhas que a gente faz, né, no decorrer do texto. É importante a gente saber disso. Por quê? Porque às vezes o que me trava na hora do concurso público é não saber qual é a ideia que eu estou trabalhando ali. Se eu não sei qual é a ideia que eu estou trabalhando, como é que eu vou saber o que é que eu estou usando para estender, o que é que eu estou usando para começar e depois jogar essa ideia? Se eu não figurar bem a ideia na minha cabeça e tiver bem clara a ideia de que não, tudo que vai ser trabalhado nesse período é trabalhado em função dessa ideia aqui. Deixa eu ver se essa maneira que eu encontrei é a mais adequada. E você treina as possibilidades. É isso que vocês vão fazer nas correções que a gente está fazendo aos sábados, perfeito? Amanhã eu vou fazer um sistema de correção e eu vou dizer para vocês, olha, seria interessante, ao invés de você escrever desse jeito aqui, você mudar essa frase para esse contexto. Olha como dá mais clareza. Fiquem atentos a esse movimento que eu vou fazer nas redações de vocês, porque ele vai ajudá-los a repensar as ideias. E isso é uma atividade muito fácil de se perceber no início quando você tem uma orientação. É o que eu vou fazer com vocês aqui, tá? Conforme a gente for fazendo isso e remodelando os nossos períodos, vocês vão ver, por exemplo, algumas muletas textuais. Vocês vão ver o seguinte, caramba, é verdade, eu estou usando muito o quê? Ou, é verdade, eu estou usando muito gerúndio. Comprando, fazendo, vendendo, estou usando muito gerúndio. Estou usando muito i, estou usando muito mais, estou dependente do mais, eu não estou diversificando o meu período. E aí vocês, porventura, vão acabar descobrindo que são essas condições que fazem os textos de vocês ficarem bloqueados, entendeu? Ficarem travados em algumas medidas. E se a gente conseguir resolver isso, naturalmente você vai tendo novas opções e vai melhorando essa fluência. Para concurso público isso aqui é fundamental, pessoal. E para qualquer banca. A banca pode ser Sebrae, pode ser a UCP, pode ser SESI Gran Rio, pode ser qualquer uma. Quando elas olham o aluno que sabe articular as ideias assim, desse jeito, usando os elementos corretos e diversificando para melhorar a fluência do período, a nota sempre é muito alta. Mas para chegar nesse nível, você tem que ver como você está, quais são os principais erros que você comete e como você vai identificá-los para modificá-los, beleza? Nosso intuito amanhã na correção é fazer exatamente isso, detectar aquelas muletas que vocês utilizam para a gente tirar e remodelar. Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam essa explicação aqui? Ficou clara para vocês? Eu me fiz entender? Ficou sim, professor. Bacana, Arthur. Claro, tranquilo. Pedro, beleza. Essa partezinha que você pegou, deu para compreender? Pronto, beleza. Vai ficar gravado isso aqui. E quem não conseguiu corrigir redação comigo no sábado passado, não conseguir esse sábado aqui, a gente vê, porque essa semana a gente tem que corrigir, tá? E já aproveita para mostrar a introdução e a argumentação, porque depois que assistir essa aula aqui, já dá para a gente ter uma noção clara e eu ir apontando para vocês. Ah, isso aqui está errado, isso aqui está matando teu texto, isso aqui está inibindo tua ideia, isso aqui está te deixando confuso. E a gente vai descobrindo, eu queria dizer isso no período, então eu posso ajeitar assim. Beleza? Pessoal, obrigadão pela presença de vocês. Essa aula é técnica e é proposital que a gente precisa fazer isso, tá? Quanto mais vocês entenderem, melhor para a gente ter uma fluência na hora de elaborar o texto. Boa noite para vocês. Eu vou ver se essa aula ficou gravada de maneira legal aqui para já postar lá. Valeu, pessoal!